nome de conselho kármico. Né? O Rodrigo Romo bate bem nessa tecla que é conselho evolutivo. Tem duas técnicas, uma com linguagem de apometria e outra com linguagem urbana. Na linguagem de urbana, a gente usa o conselho Dos orixás, dos ancestrais. Exato. E isso, quando acontece um fato desse, que não consegue fazer evangelização e doutrinação, o cara só acha que ele perde a noite, ele não dorme. Fica agoniado. Fica. Porque não conseguiu evangelizar aquele irmão. É raríssimo. Duas vezes eu teria quase 4 horas. Ô Daí, nessa questão aí de amarrar, a Umbanda usa muito esse termo. Vamos amarrar esse espírito e levar. Normalmente fala correntar, né? Ou encorrentar. Mas seria assim, falta de linguagem nossa que usamos esse termo. Os espíritos, será que eles não fazem dessa forma de fazer esse desdobramento, de levar dessa forma? Então é uma forma de linguagem pobre que fala assim, olha, vamos amarrar e levar. Mas na verdade, será que eles não fazem isso? É muito interessante essa colocação sua. Porque quando nós criamos o campo de contenção em torno dele, nós já observamos que a gente não fala para amarrar. A gente fala, criando um campo de contenção em torno dele. Nós já observamos que ele leva as mãos para trás. Cria um campo de contenção. Não estamos amarrando. É só um campo de contenção para que ele não ataque os membros. É só para conter a energia dele. Automaticamente ele põe as mãos para trás. E inclusive já teve espírito que virou e falou, tá me amarrando por quê? Ela, não, nós não estamos te amarrando. Isso aí é a sua consciência que está te levando a ficar nessa posição. Nós não estamos te amarrando. Né? É muito interessante isso. Então, voltando a esse assunto aí, então é uma linguagem simples, que é o entendimento da Umbanda, colocar em cima. Na verdade, eles fazem essa dissociação de corpos, exato, que dá, aí o médium devido à impressão e fala, estou amarrando. Então virou um ato, uma tradição. O espírito se sente amarrado. Ele se sente amarrado. Ele se sente acorrentado, algemado, ele se sente. Mas na verdade. Porque cerceou a ação dele, cerceou a ação dele, ele se sente acorrentado. E uma coisa muito importante, quando nós encaminhamos um espírito para um hospital ou colônia contra a vontade dele, é problema. Por quê? Porque a hora que chegar lá, eles tiram o campo de contenção e perguntam para ele, você quer ficar? Ele, não. Então tudo bem, você está livre para voltar. E ele vai voltar. Por isso é que até o mestre Carlos perde o sono quando acontece isso. E aí, o local onde é adequado, quando o espírito é remitente nesse ponto, e no nosso caso, no caso do grupo Maria de Nazaré, até hoje só foi mandado para o Conselho Kármico Mago Negro. Nossa, foi um, deu. Mago Negro. Isso que a gente está aprendendo com você hoje aqui, é assim, a gente vai mudando os conceitos nossos. Isso. Né? Nessa questão desse que nós estamos comentando aqui, de amarrar ou conectar os isso aí. Um exemplo é os guardiões, antigamente os Exus, hoje já se fala de forma diferente, porque já tem o conhecimento da forma correta. Exatamente. Não é isso aí realmente é uma pobreza de linguagem no momento para expressar, justamente explicar isso aí. Eu acho que isso aí foi falado lá na época da criação da Umbanda e ficou rotulado como sendo isso. E aí veio sendo falado. E a pessoa fala assim, vamos associar. Você vê naquela Exatamente, era o grau consciencial da época. É igual, por exemplo, hoje. Hoje ninguém chama uma pessoa que tem hanseníase de leproso. É hanseniano. Então, da mesma forma, o termo também que lá no passado era amarra, hoje é contém. Porque assim, isso é interessante que nós estamos aprendendo aqui, até no caso aqui nesse sistema que você falou. Já pensou naquela época lá, falar, vamos dissociar os corpos aqui para que a gente possa conduzir esse espírito. Ninguém entender nada. É o grau consciencial. Exato. Né? Exatamente. É igual eu brinco muito a respeito disso,
que eu sempre dou como exemplo a situação que foi milhares de anos o homem tendo a consciência de que ele tinha apenas dois corpos. Era espírito e físico, né? Era corpo e alma só. Aí depois de milhares de anos, centenas de anos, aí veio Kardec e falou, não, são três. É espírito, perispírito e corpo. Nossa, foi um alvoroço. Aí de repente chega alguém e fala assim, não é só esses três não, são vários, mas nós vamos falar sobre os 7 primeiros. Aí viram e falam assim, Consegui aprender os 7, tá? então como você conseguir aprender sobre os 7, tá ótimo. Então, realmente é o grau de consciência que vai se evoluindo, né? Vai sendo evoluído e aí há a possibilidade de chegar a um novo conhecimento. Antes era 2, aí de 2 passou para 3, de 3 subiu para 7 e aí vai. Porque isso é tão interessante porque a gente criou esse hábito de falar, que estou usando esse exemplo, a gente está amarrado, está acorrentado, mas é um hábito agora, não era uma tradição, porque a tradição, né, você explica como é que esse sistema, como é que ele foi amarrado, foi pegado na corda, corrente? Não, hoje temos como explicar, está se tornando uma tradição. Mas essa questão de amarrado é questão de, em vários trabalhos de Umbanda popular, você nota, e ele vai amarrado mesmo. Entendeu? Eu não sei se a espiritualidade daquele... A espiritualidade utiliza a energia para materializar. Porque vai em outros trabalhos, essa mesma entidade que foi amarrada que você viu, ela voltou. Então, o que acontece na espiritualidade, pode ter que alguns espíritos ali naquele momento, eles não estão num grau para fazer consciência para poder usar só a energia da forma correta. Então ele volta e volta, você vê novamente, o espírito está lá novamente. É a situação, na hora que chega lá amarrado, eles vão liberar ele e vai voltar. Então ele não foi, que o mestre falou, ele não foi evangelizado, ele não foi doutrinado, não foi feita a negociação ali dos dois para desassociar a questão do ódio. Exatamente. 36 anos, nós nunca amarramos um único espírito, nunca. Coisa boa. Todos foram, como é que é? Supletivados. Primeiro era supletivo, depois doutrina. Mas nunca amarramos um. Eu doutrinei Eu acho que agora a gente tem que mudar nosso conceito. A partir do momento que a gente já Estamos aprendendo. até para a gente divulgar como é tratado esse espírito. Agora tem uma coisa que também pode acontecer. Como eu não tenho conhecimento sobre a Umbanda popular, que até o nosso amigo citou, eu não posso afirmar, mas pode ser que esses espíritos, por estarem lidando com um espírito primitivo, eles tenham que criar realmente, plasmar, criar uma ideoplastia de, por exemplo, correntes, grilhões, cordas, para fazer a contenção daquele espírito. Mas ali é tudo uma questão de manipulação de energia. Mas na verdade aconteceu foi a associação dos... Exatamente. Então é muito importante que nós tenhamos a consciência de que nós temos hoje técnicas que são utilizadas para evitar essa condução coercitiva, na marra, Então nós vamos utilizar essas técnicas. E duas grandes ferramentas que nós temos são justamente essas duas aí, a regressão e a progressão, onde nós vamos voltá-lo no tempo para mostrar para ele que ele só sofreu a ação da lei de causa e efeito, não é? Depois traz ele para o presente. Se ele continuar renitente, leva ele para o futuro e mostra para ele a ação da lei de causa e efeito no futuro, se ele continuar com o mesmo procedimento, se ele continuar com as mesmas ideias. Então, esse peso vai ser tão forte sobre ele, que é igual aquela história que muita gente fala, Um exemplo vale mais do que 1000 palavras.
Né? Então, às vezes as pessoas falam assim, a imagem vale mais do que 1000 palavras. Agora pensa, além da imagem, ele sentir. Por isso, eu prefiro levar ele no salto quântico do que só plasmar uma tela na frente dele. Eu já vi em doutrinações, doutrinadores espíritas, criando uma tela na frente dele. Ótimo, olha nessa tela aí. Perfeito, ele vai olhar na tela, ele vai ver, mas ele não vai sentir. Diferente. Então, com certeza, o efeito vai ser muito mais E às eficaz. vezes nem acreditar. Exatamente. Isso aí é ilusão de vocês. Já vi espírito falar isso. Isso é ilusão. Isso não está acontecendo. Isso não aconteceu. Não era eu. Aí, era igual, por exemplo, um espírito feminino e mostrou para ela uma existência no passado em que era, qual seja, a ideoplastia feminina. Mostrou para ela que em uma encarnação em que ela era um homem e muito mal. Não, eu não sou esse homem aí, esse bárbaro. Eu não sou ele. Porque ela não sentiu. A partir do momento em que ela sente, então acontece tudo: pensamentos, sentimentos, vamos dizer, no corpo astral, aquelas reações ali. A mudança é bem mais acentuada, bem mais fácil de você dialogar com ele. Sim? Falou que só pode fazer com desencarnar, né? Isso é que é o interessante. Como esse conteúdo aqui, ele é um conteúdo que se embasou apenas em tratar obsessores, ele não se ateve a lidar com personalidades ou subpersonalidades. Por quê? Porque quando a apometria foi trabalhada lá em 1965 pelo Dr. José Lacerda, a questão ali era tratar obsessores. Só que com o passar do tempo, foram percebendo que o problema era muito mais sério com a auto-obsessão do que com a obsessão em si. Então, às vezes, a gente abre a frequência de uma pessoa, manifestam 10 personalidades, 2 obsessores. Então, a gente vê que realmente há a necessidade de se utilizar essas técnicas também com personalidades. Por isso que é você que se cura. Exatamente. Porque o ideal da personalidade é que quando você joga ela para o futuro, ela vai ver o efeito desse futuro, vai sentir o efeito desse futuro sobre ela como personalidade, que vai estar sofrendo, e sobre a ponta reencarnada. A ponta encarnada. Que geralmente, igual, por exemplo, quando a gente fala, ele está atrapalhando o mental da pessoa, está trazendo desequilíbrio mental para a pessoa. A hora que você joga ele para o futuro, ele vai ver que tanto ele quanto a ponta estão, por exemplo, numa clínica, internados, dopados. Aí ele fala, nossa, a minha ponta está sofrendo, foi abandonado pelos parentes, pela família. Igual, por exemplo, se é uma personalidade que está influenciando no psiquismo daquela pessoa, trazendo, por exemplo, violência, agressividade. A hora que ela é projetada no tempo, que ela vai lá para o futuro, aí ela vê aquela pessoa, por exemplo, já aconteceu de ela ver aquela pessoa presa. E ó, o que aconteceu? Você incitou ele a continuar violento, essa violência foi sendo ampliada até chegar ao limite de ele ter, por exemplo, batido na sua esposa, e aí veio a Maria da Penha, né? Pegou ele e pôs ele na cadeia. Agora ele está preso por ter batido na esposa, e agora está sozinho, sem a esposa, sem filho, sem ninguém, preso por sua causa. Meu, daí, me perdoe, que é muito novo. Você disse que a própria personalidade refere-se ao encarnado como ponta. Acontece. Acontece. Quer dizer que as nossas personalidades têm conhecimento de que ele é uma personalidade e que a ponta hoje existe que não é ele. Tem, e inclusive a gente conversa muito com eles, a gente pergunta, quem é
a Cássia, para você, aí geralmente ele fala assim, a Cássia sou eu. Aí a gente vai e pergunta, você faz parte do condomínio espiritual da Cássia, ótimo. Então agora eu quero saber, você faz parte desse condomínio como um fragmento da existência atual ou é de outra existência? Não, eu sou de outra existência, outro tempo. Ah, ótimo, então tá bom. Então você tem consciência de que ela hoje está em... Não tem consciência. Ela está reencarnada, inclusive já teve personalidade que falou, eu é que devia estar reencarnada, porque essa pessoa é muito fraca, essa pessoa é muito incompetente. Igual já teve um, inclusive, nas videoaulas do Zé Godinho, que teve uma personalidade que ela estava influenciando na coordenação motora do homem. Ele estava ficando com as mãos fechadas, ele não conseguia abrir as mãos. Quando a personalidade se manifestou, ela falou, eu não gosto dele. Mas por quê? Porque ele é muito mão aberta. Esse negócio de espiritismo, esse negócio de ser espírita, de caridoso, de fazer caridade, de dar tudo para os pobres, isso não existe não. Eu lutei muito para conseguir tudo que eu tenho e eu não vou deixar ele jogar fora, por isso que eu estou fazendo isso com as mãos dele. Falou desse jeito, estava atrofiando as mãos da própria ponta. Ele tinha plena consciência de que ele estava manipulando a ponta e que estava prejudicando a ponta. Ele tinha plena consciência. Então eles falam abertamente, igual às vezes eu me refiro, né? Falo, olha, ele é o síndico do condomínio espiritual ao qual você pertence e você está atrapalhando esse síndico a administrar esse condomínio. Sim. Eu tive uma vez um trabalho aquela cidade que tem muita cachoeira. Ah, certo. Chama Pirinópolis? Não, Alto Paraíso, Corumbá. E lá uns Budas, uma coisa bem eclética lá e tal. Aí um rapaz convidou a gente para participar de uma cúpula lá e ele incorporou um francês. E o trabalho, ele é feito. E a explicação dele depois, eu não conhecia nada de apometria, eu fiquei encabulado aqui. Só que agora que você explicando isso aqui, me veio uma indagação. Por que lá ele usava o seguinte? Ele falava, a personalidade psíquica que está reverberando em uma pessoa sempre vai existir uma, e é a 21ª. Tem alguma relação isso com esse estudo sistematizado? Reverberando, ou seja, é a 21ª personalidade, ou seja, de 21 encarnações atrás? Isso é que eu não entendi. Ele falou, sempre tem uma que está no comando, não é a pessoa encarnada que tem essa determinação. Sempre vai ter uma dominando ele, ou tentando dominar, alguma coisa assim, e é a 21ª. Não, dentro do trabalho de apometria nós não conhecemos isso e inclusive é justamente isso que nós combatemos. É uma personalidade lá do passado interferindo na existência aqui do presente e trazendo distúrbio, trazendo desequilíbrio. Agora, se ela está somando, está agindo como um orientador, que é a função da personalidade, que não é se juntar num condomínio espiritual, se juntar na associação de personalidades para ajudar essa pessoa a progredir no presente, agora dizer que é a personalidade XYZ, exatamente, é inadequado bater nessa tecla de falar, é essa. Talvez eu até como leigo, eu não entendi direito, que foi a minha primeira experiência que eu tive com esse palavreado. De personalidade. Foi através de você e agora preciso. Mas o trabalho deles é muito sério. Esse trabalho deles foi determinado pela espiritualidade que eles saíssem do Tocantins, onde eles estivessem, procuraram outro local, vieram para Pirinópolis, Alto Paraíso, e hoje eles estão em Brasília, fazendo esse trabalho que foi retirado da Zimba Gasparetto, aquelas capacidades todas que ela tinha com a espiritualidade, foi passado, transferido para esse grupo. Eles são 17 profissionais. O restaurante lá é de um advogado, tem médica, isso e aquilo. Ela, por exemplo, é uma advogada. Eles vivem para isso aí, não cobram nada, fazem esse trabalho e fazem em Brasília também. Essa dúvida que eu tive, eu vou
apenas ficar que eu não entendi direito, mas a explicação óbvia é a sua. Eu já vi gente falar que você só pode voltar até a 7ª encarnação para trás. Não, você só pode voltar até 7 encarnações. Aí, a partir de 7 encarnações, você pode trazer transtornos para aquela pessoa. Quem disse? O vô Barnabé vai lá na época do início. Pois é. Vai lá no início da história da humanidade. Ele foi o vô Barnabé. Eu já vi gente que fala isso. Comer carne humana, bem no começo. Eu já vi gente falar que só pode voltar. Já vi. Inclusive, era uma pessoa que tinha aí quase 20 anos de conhecimento na apometria. Ele falou que só poderia voltar 3 encarnações. Não pode voltar mais de 3 encarnações. Ah, mas claro que pode. E se for uma encarnação lá, a 21ª, que está reverberando agora? Se for a primeira dele. Se for a primeira. Então, é totalmente inadequado. Agora, é uma coisa interessante a respeito dessa situação de a personalidade tomar conta. Já vimos casos em que a personalidade assumiu, sim, uma personalidade assumiu o lugar da personalidade atual. Assumiu o lugar. E foi num caso de uma situação de um acidente, onde o homem sofreu um acidente, ele ficou 3 dias em coma. E ele era uma pessoa super amável, uma pessoa super adorável, querida pela família, querido pelos funcionários dele, um ótimo pai, tudo perfeito, médico, dono de um hospital, caridoso e tudo mais. Esse homem sofreu um acidente, caiu fazendo mountain bike, caiu de bicicleta, bateu a cabeça e teve traumatismo craniano e ficou 3 dias em coma. Quando ele voltou outro ser humano. Impossível, intolerante, arrogante, a ponto de a família largar dele. Ele ficou assim insuportável e vendeu o hospital, que ele tinha um hospital em Manaus, ele vendeu o hospital dele e falou assim, ó, eu não tenho que deixar patrimônio para filho nenhum, eu vou torrar tudo. Eu vou torrar tudo que eu tenho. E ele literalmente desconheceu a existência da família. Desconheceu a existência da família. Aí o genro dele, preocupado com essa situação, pediu a orientação pra gente. Nós falamos para ele, ó, pode ser um caso de personalidade que assumiu a situação, né? Exatamente, assumiu o condomínio, tirou o síndico, expulsou o síndico, promoveu o impeachment do síndico e assumiu o posto e agora tá mandando ver lá. Aí ele falou assim, tá, mas como tratar o meu sogro? Se ele não aceita, de jeito nenhum. Como tratá-lo? Aí nós fomos e falamos, olha, como ele perdeu o livre-arbítrio, ele perdeu a noção, ou seja, a personalidade atual deve estar aprisionada em algum lugar, então nós precisamos ir lá e resgatar essa personalidade. Então nós precisamos ir lá e buscar onde ela estiver. Então, nós podemos, mas tem que ser alguém da família para poder fazer. Ou uma filha, ou a esposa, tem que ser alguém da família para poder servir como elo de ligação. Aí veio a esposa. E aí foi feito o resgate da personalidade dele. Só que aí ele já tinha vendido o hospital, já tinha queimado o filme dele com a família inteirinha. Mas melhorou muita coisa. Melhorou muita coisa. Hoje o rapaz dá notícia de que ele tá bem. Sim? E vamos supor, você faz essa progressão com a personalidade. E essa personalidade vê um caminhão de tijolos aí, você carregando. Isso. Mas aí você não vai mexer na lei cá. Não. Aí você vai explicar para ela, ó, vai acontecer isso. Isso vai acontecer se você... Disso. Isso. Se você continuar fazendo isso, vai piorar isso aqui. É assim, né? Exatamente. Olha, você vai ver, por exemplo, personalidade. Sim. Então, a personalidade, nós podemos trabalhar com ela trabalhando a atual existência da ponta.
do encarnado. Então, olha o que vai acontecer com você e também com a ponta, se você continuar se manifestando nela dessa forma. Então, vai para o futuro e ele vai ver, por exemplo, a ponta vegetando numa cama e ele aprisionado na ponta porque ele não consegue se libertar. E aí ele vai estar sentindo todas as dores da ponta, ele vai estar sentindo tudo aquilo. Por exemplo, a ponta está morrendo de câncer, igual já aconteceu de nós doutrinarmos uma personalidade que ela estava influenciando na ponta para a ponta fumar. O encarnado fumar, o encarnado não conseguia largar o cigarro, mesmo tentando de todas as formas, tentando de todo quanto é jeito. Ele fez todo tipo de tratamento, daquele cigarrinho eletrônico a implante com nicotina, ele tentou de tudo e não conseguia. E não conseguia. Quando manifestou a personalidade, o que é interessante, a danada da personalidade tinha morrido de câncer. E mesmo assim não queria. Falei assim, mas é ele fumando que alivia a minha dor. Aí nós fomos e mostramos para ele lá no futuro que se a ponta continuasse fumando, a dor ia se multiplicar, porque a ponta ia sofrer com o câncer e aquela dor iria reverberar nele. Aí quando mostramos para ele, ele estava, não, mas não é isso que eu quero não. Então, muda, porque a dor que você sentiu antes é insignificante perto da dor que você tem agora. Por quê? Porque no campo espiritual, com certeza as dores se ampliam. A dor é muito mais forte. Oi? Exatamente, é muito mais forte. Sim, Glauber? Assim, uma dúvida. Para que essa personalidade se manifeste, há necessidade de que o indivíduo, através do seu ego na pegada do interior, acione uma ressonância, correto? Ou não? Para que a personalidade se manifeste, geralmente tem aquele fator desencadeante, como a gente falou aquele dia, o gatilho. Certo. Tratando da personalidade, mas ainda tendo no indivíduo esse apego ao ego inferior, que também promove o fenômeno anímico, não há risco de ele provocar uma nova ressonância e trazer outra personalidade mais zicada que aquela ainda. Sim, por isso nós batemos naquela tecla. Reforma íntima, mudança. Então a gente sempre bate na tecla para o consulente. Jesus disse, vá e não peques mais para que nada de pior te aconteça. Então, essa personalidade que era você mesmo que estava te obsediando, e que você achava que era um espírito, estava pondo a culpa nos espíritos, e não era, era uma situação íntima sua, e que foi desencadeada pelo seu comportamento. Então você vai fazer uma mudança radical a partir de agora. Então a gente vai indicar a reforma íntima para aquela pessoa ali, para que ele não continue acionando o gatilho, porque senão, é aquele negócio, aquela bala do primeiro tiro foi resolvida, ótimo, não vai prejudicar mais ninguém. Mas e se o carregador tem mais 20 prontas para disparar? Se ele continuar, vai disparar mais. Eu lembro que um dia eu contei até para vocês aqui, do caso de um rapaz que foi retirada uma obsessora dele, e aí resolveu o problema. 6 meses depois ele volta lá na casa e fala, a obsessora voltou. Como assim? Se ela foi de bom grado, se ela se arrependeu, se ela mudou, como que ela se manifestou? Ótimo, a gente abriu a frequência dele e não se manifestou nada. Ficamos assustados. Quando aí uma das médiums foi e falou, olha, tem uma mulher aqui, mas ela
Não é obsessora nada, tá toda de branco, bonitinha. Não, então recebe ela, vamos ver o que ela tem para falar. A hora que ela falou, não,